Olá, oitavo ano, bom dia! Hoje é quinta-feira e eu vim apresentar para vocês as aulas de hoje. A primeira aula de literatura, seguida pela aula de artes, história e educação física. E como sempre, as aulas seguem essa ordem. A primeira aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, a segunda aula de arte, a terceira aula de história, ministrada pela Miss Aires, e a quarta aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. Ok? Pessoal, estou deixando os minutos, os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam aqui na descrição desse vídeo, junto com a agenda de vocês. Lembre-se que bons hábitos levam, então, a uma vida vitoriosa de estudos, tá? Passem essas atividades para a agenda de vocês e vão fazendo aquele check a cada atividade de homework realizada. Pessoal, qualquer dúvida, podem nos procurar pelas nossas redes sociais, estamos à disposição de vocês. Beleza? Pessoal, até amanhã. Fiquem com Deus. Ótima quinta-feira. Até! Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quinta-feira, temos aí 2 aulas de literatura, então continuamos seguindo aí o nosso horário oficial de aulas. Para hoje, o que eu montei aí para que nós possamos fazer aí, né, como atividades? São exercícios de interpretação de textos. São 2 textos. Esses exercícios estão disponíveis no Google Classroom. Tá bom? Então, hoje nós não iremos usar o livro didático, nós iremos usar os exercícios que eu elaborei relacionados a outros textos que não estão nos livros de vocês, tá? E para casa é a leitura dos capítulos 5 e 6 do livro Um Estudo em Vermelho. Seguimos aí com essa leitura fracionada, ou seja, semana a semana eu tenho passado para vocês uma quantidade de capítulos para serem lidos, para que não, né, para que vocês possam ir fazendo a leitura sem ficar pesado, sem, né, ter aquelas reclamações, tô lendo demais, tô fazendo muita coisa, tá? Então, por isso que nós seguimos aí essa leitura aí fracionada. Vou abrir aqui a tela para vocês, em que se tem os exercícios, a lista que está lá no Google Classroom, tá? Vou abrir aqui para vocês visualizarem aí os textos. Então, aqui, o primeiro texto, ele vem abordando sobre essa questão da dependência tecnológica, né, de redes sociais, de jogos online, e o que isso pode trazer de problema relacionado a esse uso excessivo dos eletrônicos. Então, o título aqui da nossa atividade chama O Vício em Tecnologia. Seremos dependentes das máquinas? Então, aí no texto 1, que eu estava falando para vocês, ele vem abordando essa temática desse uso excessivo de rede social, desse uso excessivo de jogos online, né, da tecnologia em si. E o né, basicamente, assim, qual o tipo de problema que pode vir a aparecer, né, porque nós sabemos que tudo em excesso não faz bem. Tudo que você faz em excesso não é benéfico para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Então, esse vício em tecnologias também não é benéfico, não nos faz bem. Esse fragmento de texto, ele foi tirado aqui, né, desse site aqui, ó, Imagine, temas, vício em tecnologia, seremos dependentes das redes das máquinas, e o acesso foi em 24 de agosto de 2017. Esse é o texto 1. Tá? O texto 2, ele vem falando sobre esse termo, né, nomofobia. Né? Você já ouviu o termo nomofobia? Vou ler aí para vocês o primeiro parágrafo. Há pessoas que não conseguem ficar sem o celular, nem por um instante. Essas pessoas entram num estado de profunda ansiedade e angústia quando se veem sem o aparelho.
quando ficam sem créditos ou com a bateria no fim. A necessidade de estar conectado ultrapassa todos os limites. O nome vem do inglês no mais mobile mais fobia, ou seja, fobia de parecer sem conexão móvel, né, que inclui internet e celular. Então, aí é a explicação do termo, né, nomofobia. Então, que é na prática nomofobia? Né? A pessoa já está tão acostumada, já está tão ligada ao telefone, ao tablet, né, esse universo tecnológico, que se o aparelho não estiver próximo, estiver do lado, a pessoa fica com medo, porque fobia vem de medo, né? Nós sabemos que é uma terminação aí, uma terminação das palavras que indica medo. É um sufixo, né? Fobia é um sufixo. Então, esse fobia indica medo. Então, ficou sem o telefone, ficou sem o equipamento eletrônico, a pessoa já começa a passar mal. Tem gente que começa a transpirar, a tremer. São vários sintomas, são várias características que podem dar indícios de que o indivíduo esteja não queria distúrbio, porque não é distúrbio, mas com essa característica aí de nomofobia, né? Com esse medo, né? Com esse temor aí de não estar perto, né? Do equipamento eletrônico. Seguindo aí, eu vou ler o próximo parágrafo. Para a psicóloga Silva Van Enche, do Laboratório Integrado dos Estudos do Impulso da USP, a nomofobia é um transtorno do controle dos impulsos, com um forte componente de ansiedade generalizada. Então, aí são palavras da psicóloga. Então, ela caracteriza aí como um transtorno de controle, que não consegue controlar, né, esses impulsos, né? E aí esse forte componente, o que dá gás aí para que a pessoa, né, sinta esse medo todo, é uma ansiedade, né? Aquela coisa de ficar com medo, de ficar, né, sentindo aquela coisa assim, pensando se vai acontecer ou não. Então, onde entra a ansiedade. Vou ler mais um pouquinho aí do texto, tá? Para vocês. Não é fácil se desplugar do celular, uma vez que, na sociedade tecnológica, o aparelho é sinônimo de status e inclusão social. Deixa eu abrir aqui. E conectividade entre os amigos. Portanto, por outro lado, o avanço dos recursos tecnológicos, por outro lado, com o avanço dos recursos tecnológicos, adquirir um aparelho cada vez mais sofisticado confere status econômico e social, o que pode estar relacionado à busca de reafirmação de identidade psicológica dos adolescentes nessa fase da vida, analisa Silvia. De tempos em tempos, uma frequência muito rápida, os aparelhos mudam. Sai um celular hoje de uma marca X. Aí quando é amanhã a marca Y já lançou um parecido. Aí para a marca X que quer competir com a Y lança outro. E as diferenças são poucas. Eu não entendo muito de tecnologia, mas as diferenças não são tão expressivas, não são tão relevantes. Mas todo mundo quer o telefone do momento, e aí, né, tem uma marca aí que quando lança, né, as novidades, né, quando lança o celular, né, novo, de última geração, tem fila de espera para comprar o telefone, tem fila em lojas, tal, tem todo esse movimento. Então, a psicóloga, a Silvia, ela relaciona isso a essa questão da reafirmação. Eu estou me reafirmando perante aos meus amigos, perante as pessoas que eu convivo, que eu tenho, né, a condição, o poder de ter aquele equipamento de última geração. E isso está relacionado à aceitação no grupo. E que não é o
o que não é o correto. As pessoas são aceitas de acordo com as afinidades. Ah, fulano tem mais afinidade com determinado tipo de música. Então, ela tende a conviver com quem gosta daquele estilo de música, mas ela vai conviver com todos os outros estilos, mas vai ter mais assuntos, né? Nós somos seres humanos e nós interagimos com todos os tipos de grupo, mas nós temos afinidade com determinados tipos, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o que nós gostamos, de acordo com o que nós estudamos, da maneira que fomos educados, de acordo com a nossa faixa etária de idade, né? A maioria dos amigos de vocês tem mais ou menos a mesma idade, né? Todo mundo tá aí, né, numa faixa etária aí, né, de ensino, todo mundo aí tá numa faixa etária parecida de idade. Então, nós nos interagimos assim. A fala da psicóloga ela é muito importante para ser refletida, porque não é porque eu tenho um telefone de última geração que todo mundo vai gostar de mim. Ou porque eu não tenho um telefone, eu não tenho telefone, então ninguém vai gostar de mim. Não. As pessoas vão gostar de você pelo que você é e pelo que você representa na vida delas, e não por objeto. Só que na mente, né, principalmente aí dos nomofóbicos, eles imaginam isso. As pessoas só vão gostar de mim se eu tiver tal telefone, tal tablet, tal videogame. E não funciona, né? O texto, ele vem dando sequência a essa temática aí, né? Essa questão dessa nomofobia aí, dessa questão da ansiedade, do que pode acontecer. Aí ele aborda com muita clareza esse tema e utiliza aí palavras bem tranquilas aí para que vocês compreendam, para que vocês leiam e que para vocês compreendam a mensagem que está sendo passada pelo texto, porque é diferente ler de interpretar. Você pode ler um livro inteiro, mas às vezes você não interpretou nada, você não entendeu nada. Então, esse texto aí, ele é bem tranquilo nesse sentido aí, tanto da leitura quanto da interpretação, até porque nós já falamos aqui um pouco aí, né, sobre a temática apresentada no texto. Aqui nós temos, né, de onde foi retirado esse texto, tá? E aqui nós temos os exercícios, são exercícios de interpretação. Você vai interpretar, por isso que eu estou falando para você. Você precisa ler e você precisa interpretar. Eu sugiro que vocês leiam aí, quando vocês forem ler o texto na íntegra, que leiam ele em voz alta, para treinar a oralidade, para treinar a pontuação, tonalidade de voz, tá? Seguindo aí, eu estava mostrando para vocês os exercícios. Então, aqui nós temos, né, exercícios de interpretação, nós temos exercícios discursivos, nós temos exercício aqui objetivo, que é para você escolher uma alternativa. Seguimos aqui com mais exercícios aqui de interpretação, né, e que são discursivos. Tem questões que diz o seguinte: você concorda com essa opinião? Comente. Então, para você desenvolver aí esse pensamento crítico em cima dessa ideia, tá? Seguem-se aqui os exercícios. Vocês vão gostar bastante dessa atividade. Tá? Vai até a número 11, vou deixar esse espaço aqui. Vai até a número 11, os exercícios. Tá bom, meninos? Deixa eu voltar ali para nossa tela. Então, essas considerações foram a respeito da nossa aula de hoje, de quinta-feira, tá bom? A lista já está disponível no Google Classroom, vocês já podem acessar, já podem responder. E durante a nossa próxima live, nós estaremos fazendo aí considerações e pontuações a respeito dessa temática abordada aí nos dois textos. Então, nós iremos corrigir essas atividades, esses exercícios, e também iremos falar um pouco sobre esse assunto. Eu quero ouvir, né, de vocês qual é a opinião, o que vocês acham, o que vocês acreditam que seja certo, o que seja errado. Então, nós iremos fazer uma discussão em torno desse tema aí, né, que está relacionado aí ao mundo tecnológico. Até que ponto vai, né, essa utilização? Até que ponto é saudável? O que tem positivo? O que tem negativo? Então, essa
será nosso ponto principal aí de discussão para a próxima live aí de literatura, que acaba englobando redação também, que eu vou passar para vocês na aula de redação de amanhã a produção de um texto relacionado a essa temática aqui, para que nós possamos aí, né, fazer um paralelo aí entre as duas matérias e a temática. Tá bom, meninos? Um ótimo dia para vocês, tudo de bom, sucesso aí, bons estudos, estou com saudades. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello, galera da Nação Athletics. Aqui é a Iris, professora de História, que hoje vai dar uma aula de artes para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de saber se você já viu alguma vez na sua vida esta obra. Não. E esta obra? Talvez sim, talvez não. Pensem um pouquinho. Esta, com certeza, vocês conhecem. Então, essas obras são A Última Ceia, O Homem Vitruviano e a mais conhecida, A Senhorita Mona Lisa. Todas essas obras são de um gênio. E o que ele é considerado gênio? Que gênio é esse? O senhor Leonardo da Vinci. Isso tudo foi feito por ele, que é considerado o dono do cérebro mais brilhante que todo mundo já conheceu. Ele nasceu em abril de 1452 e morreu em 1519. Ou seja, ele morreu há 501 anos, eu não fiz as contas, mas 500 anos. E até hoje, até os dias de hoje, nós falamos sobre esse homem. Só que assim, o mais interessante, o mais curioso, é que ele não é apenas um pintor. Ele é também um cientista, um matemático, um engenheiro, um inventor, um anatomista, pintor, que é o que a gente começou falando, né, que são as obras mais famosas dele, um escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Ou seja, ele tinha curiosidade em aprender sobre absolutamente tudo. Ele queria saber tudo o que acontecia à sua volta. Então, quando ele era criança, o pai dele viu que ele tinha muita habilidade, porque ele fazia vários desenhos pela casa toda. Então, o pai juntou todos esses desenhos e enviou para a Itália, para um pintor famoso, e que analisou todas essas obras do Leonardo da Vinci e aceitou que ele fosse ser aprendiz na sua oficina. Então, com 14 anos, o Leonardo conseguiu aí se tornar um aprendiz e foi para a Itália para aprender novas técnicas. E com pouco tempo, ele aprendeu a usar tanto a perspectiva como as cores. E isso, quando ele conseguiu aprender sobre isso, ele tinha apenas 14 anos. Assim que ele entrou no estúdio, ele já aprendeu, já começou a essa questão da perspectiva e das cores. Porque ele usava tinta a óleo, diferente dos outros que só usavam esse tipo de tinta depois de algum tempo. Então, ele fez também, ele foi um dos primeiros a descobrir a anatomia humana. Por quê? Porque ele tinha muita curiosidade. E
como ele sabia desenhar e tinha essa curiosidade dentro dele, ele queria conhecer mais sobre o funcionamento do corpo humano, e então ele juntou a observação que ele fazia sobre o corpo com a sua habilidade de desenhar, e ele fez vários desenhos. Esses desenhos hoje eles se encontram no museu, e ele tem o nome de Cadernos da Anatomia de Leonardo da Vinci, porque ele possuía aí uma curiosidade de conhecer tanto o corpo humano como a sua função. Ele fez alguns desenhos sobre é, o coração, que era algo que ele achava interessantíssimo, e também sobre alguns desenhos de fetos, porque era algo também que a vida, como se criar, como que o corpo humano se desenvolvia uma outra vida dentro dele. Então, ele tinha essa curiosidade. Então, existem vários desenhos sobre isso do Leonardo da Vinci. Continuando, uma coisa muito interessante, muitíssimo interessante, é que ele gostava de enigmas. Então, ele escondia nas suas obras alguns desses enigmas, várias curiosidades, vários mistérios cercam aí as obras do Leonardo da Vinci. Em se tratando do livro de anatomia, ele fez uma coisa bem interessante, que é a questão da escrita reversa. Por que esse enigma? Na Idade Média não era permitido, era considerado profanação você estudar um corpo humano. Então ele fez isso, fez os seus desenhos, estudou escondido, óbvio, não foi nada às claras. E para que ninguém acusasse de nada, ele criou aí a escrita reversa, um enigma bem simples, que quando você pega o espelho, você consegue ler o que está escrito. Por quê? Ele escreve da esquerda para direita. Então, é interessante, e com o espelho você consegue ler o que estava escrito. Com isso, ninguém podia acusá-lo de nada, eram só desenhos, eram só suposições. Mas, na verdade, ele anotava aí as coisas que ele observava. Quando o Leonardo tinha só 20 anos de idade, ele já era aceito como um dos artistas mais promissores. Ele era visto pelos maiores pintores existentes como um grande cérebro, uma pessoa com talento superior. E isso ele tinha apenas 20 anos de idade. Quando ele fez uma das obras mais famosas dele, aí a Mona Lisa, ela está no Museu do Louvre em Paris, e é cercado por vários mistérios. Alguns especialistas, eles não sabem, na verdade, por que essa obra custa tanto. É uma das obras mais caras da história, em torno aí de 7 bilhões de reais. Se alguém quiser me dar de presente, tá? Não. Enfim, ela não está à venda. E nem está para ser leiloada. Mas tá. Vamos lá. Algumas histórias que tem sobre a Mona Lisa está nos olhos dela. É uma das mais vistas que a gente escuta, ouve, que nos olhos dela, se você colocar uma lupa nos olhos, você consegue ver algumas letras. Dizem que essas letras é o nome mesmo do Leonardo da Vinci, mas por que ele escreveu dentro do olho dela, ninguém sabe. Alguns dizem que seria aí a chave de alguma outra coisa, mas não sabemos ao certo. Uma outra coisa bem interessante está no sorriso da Mona Lisa, porque muitos estudiosos
Inclusive, historiadores dizem que esse tipo de sorriso as mulheres não sorriam dessa forma. Mas para mim, o que eu acho mais interessante nesta obra do Leonardo da Vinci, na Mona Lisa, é que essa obra ela nunca saiu de perto do Leonardo, só quando ele veio mesmo a falecer. Então, isso presume-se que ele tenha feito e refeito essa obra várias e várias vezes. E isso é, para mim, o mais interessante, esse mistério. Será que realmente ele pintou e pronto? Ou ele fez e refez ela várias e várias vezes? Alguns dizem que a Mona Lisa é o próprio Leonardo da Vinci, só que em forma de mulher. Onde ele faz o rosto dele, mas sem barba, e esconde algum segredo aí na Mona Lisa. Então, essa pessoa tem orgulho de trazer para nossa aula é uma pessoa que vocês talvez conheçam, talvez não, mas ele é o marido de uma das nossas professoras. Que, gente, ele já foi lá ver a Mona Lisa. Isso é. Ai, meu Deus. Quando me mandaram essa foto, me enviaram que eu vi ele aí do ladinho da Mona Lisa, nossa, que emoção. Saber que eu conheço alguém que foi lá. E, enfim, se alguém quiser ir ver a Mona Lisa e me levar, eu aceito. Tá ok? Vamos continuar então o nosso assunto aí. Nessa foto também eu queria mostrar para vocês que ela não é tão grande, não é um quadro tão grande assim. Agora já passou. Mas, continuando. As invenções de Leonardo da Vinci. Ele fez várias invenções. Ele tinha um potencial inventivo muito grande. E tudo isso vinha da observação. Ele observava e conseguia inventar vários objetos, várias coisas a partir da observação. Então, uma dessas invenções é a máquina voadora, que não chegou a ser concluída. Aliás, essas obras que eu vou mostrar aqui para vocês, essas invenções, aliás, nenhuma delas foi realmente concluída por ele. Nós vemos elas anos depois. A máquina voadora, a escavadora, que assim, hoje a gente vê isso com tranquilidade, né? A gente passa por aí, a gente vê isso. Mas uma pessoa do século XVI pensar em algo desse tamanho é incrível. O isqueiro, que hoje a gente usa, né? Foi ele que inventou. O paraquedas, eu coloquei duas imagens porque o primeiro aí é o desenho que ele fez. Coloquei o segundo para vocês entenderem direitinho o que é esse desenho dele, tá ok? O desenho do paraquedas que o Leonardo da Vinci fez é aí o da esquerda. Ou uma outra obra que ele fez também é a besta gigante. Para quem não sabe o que é besta é aquela arma que é tipo um arco e flecha. Essa, tá vendo que até o formato é igual, só que ele é enorme. Ele conseguiu usar a mesma tecnologia, digamos assim, para construir algo grandioso e que lançavam várias flechas ao mesmo tempo. Então, galerinha, vamos falar um pouquinho de releitura. O que é uma releitura? Uma releitura é uma composição ou uma criação de alguma coisa já existente, a partir de uma coisa que já existe. É a elaboração de uma obra tendo como base uma outra obra. Então, pensando nisso, vamos olhar um pouquinho algumas releituras sobre a Mona Lisa. Então, nós temos aqui a Mônica Lisa, que é a Mônica, mas em formato de Mona Lisa. Uma outra releitura da Mona Lisa é ela com os cabelos, em vez de estar com os cabelos soltos, né? Ela está aqui com os cabelos presos. Mais uma obra, a Mona Lisa descabelada. Essa pessoa aqui refez a Mona Lisa só que em uma fruta, numa banana. O que ele fez? Ele transferiu aí a mesma imagem da Mona Lisa, só que na banana.
Esse daqui usou apenas um, sei lá, Photoshop, eu acho, e colocou um gato nos braços da Mona Lisa. É uma releitura também. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem que não precisa ser apenas a partir do próprio desenho, a partir da própria imagem fazer uma outra imagem. Não, você pode fazer o seu próprio desenho como se fosse a Mona Lisa. Nesse daqui é uma releitura da Mona Lisa feita a partir de um desenho. Desenhou uma pessoa meio de lado também, tá vendo que a Mona Lisa é meio de lado. Desenhou ela meio de lado com uma paisagem ao fundo. Uma outra bem interessante, essa daqui, é feita com frutas, com comida. Ele usou as bananas, as cascas das bananas e a coroa do abacaxi para fazer a paisagem ao fundo da obra. E usou aí chantilly e uva, e eu não sei o nome dessa outra fruta, para fazer o cabelo. Mas esta obra que ele fez foi pensando na Mona Lisa com frutas, ele fez uma réplica, digamos assim, da Mona Lisa. O que é isso? Uma releitura da Mona Lisa. Nesse daqui a gente tem a Mona Lisa do Sertão, uma obra aonde eles fizeram uma mulher do sertão, o sol escaldante no fundo e a paisagem do sertão. Quando a gente pensa em sertão, pensa na paisagem, a gente pensa aí no cacto, e colocaram o cacto nessa figura. Pensando no homem vitruviano, eu trouxe para vocês esta releitura, aonde é um menino que colocou uma sobreposição, certo? Ele tirou duas fotos, uma com braços abertos, em forma de um mais, e a outra com o braço mais inclinado para cima, como se fosse um X, e as pernas mais afastadas, como se fosse um X. E colocou uma imagem sobre a outra. É também uma releitura em cima da imagem lá do homem vitruviano. Nessa outra aqui, desenhou-se um panda da mesma forma. Aqui desenharam um dragão. Tá vendo a quantidade de pernas? 4 pernas e 4 braços. Na mesma forma do homem vitruviano. E nós temos aqui o senhor Mickey, também 4 pernas, 4 braços, simbolizando, dando a entender, fazendo referência à imagem do homem vitruviano. Certo? Então, vocês vão escolher uma dessas duas ou qualquer uma outra obra do Leonardo da Vinci e fazer também uma releitura. Depois vocês vão tirar uma foto dessa releitura e postar para mim. Então, no Classroom, vamos lá. Primeira coisa, você vai entrar na sua sala. Aqui a minha imagem tem um monte de sala porque, né, eu sou professora de um monte de sala. Então, tem um monte de sala. Eu entrei aqui no 8º ano. Vai entrar no 8º ano. E lá embaixo, no caso, quem é do 8º, quem é do 6º vai entrar na sua sala do 6º, do 7º na sala do 7º, do 8º no 8º e 9º no 9º. Beleza? Entrou na sua sala, aqui embaixo tem atividades. Eu marquei de vermelho aí, tá vendo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Atividades, você vai entrar bem aí. Não é para postar no mural, é para postar dentro de atividades. Depois que você apertar atividades, você vai achar artes. Aí aqui não tem nada embaixo porque eu ainda não coloquei. Mas eu vou colocar lá e vai aparecer a atividade de releitura do Leonardo da Vinci, certo? Quando você clicar em cima, vai aparecer essa outra imagem aqui, aonde você vai adicionar um anexo. Vai apertar em adicionar o anexo. Vai lá e vai tirar uma foto. Você vai apertar em tirar uma foto e tirar uma foto da sua figura, da sua obra. Ou se você já fez e já tirou, você vai no Google Drive e anexa a sua atividade. Quando você anexa a sua atividade, vai aparecer para mim como entregue. Tá vendo que eu usei a Lyris como
minha aluna fake aqui na sala. Só tem uma aluna. Mas, por exemplo, na sala na sala de vocês, para mim vai aparecer todo mundo na sala. Aqui tem só uma porque é só a Liris que é a aluna. Na sala de vocês, quando eu abrir, vai ter lá 22 pessoas, 10 pessoas, enfim, a quantidade de pessoas que tem na sala. Vai aparecer aqui para mim. Quando eu abrir em cima do seu nomezinho, vai estar lá a sua atividade, bem aqui. Eu vou apertar em cima da sua atividade e vou ver o que você fez. Essa atividade aqui não foi a Liris que fez. Eu usei e mandei para ela para mim poder fazer esse vídeo para vocês. Tá vendo que faz de conta que ela fez? Aí ela colocou aqui aluna, a Liris, série, segunda H, que é a série que ela faz mesmo. Mas enfim. Vocês também, no desenho de vocês vão fazer a mesma coisa. Se você fez com fruta, escreve num papelzinho, põe lá do lado, põe embaixo e tira uma foto da sua atividade com o seu nome, tá ok? Você vai tirar e vai postar para mim do jeitinho que eu falei, desta maneira. Entrando lá, não é para postar no mural, é para entrar lá na atividades e colocar no tópico artes, tá ok? Então, qualquer dúvida, pode me procurar. Todos têm meu telefone. Estou disponível no WhatsApp, estou disponível pelo Classroom também. E qualquer dúvida, só me procurar, tá ok? Lembrando que essa atividade vale nota, sim. Em outra coisa, outro detalhe. Eu não quero que vocês peguem uma imagem da internet e colem lá. Não, é para vocês fazerem. As imagens da internet você pode pegar como para servir de orientação? Óbvio que pode. Mas é para você usar a sua criatividade e fazer a sua releitura. Se tiver habilidade para trabalhar com foto e quiser fazer uma releitura em cima de uma foto, ok. Colocar o seu rosto no rosto da Mona Lisa, ok, pode colocar também. Ou se quiser fazer o desenho, se não tiver habilidade para fazer com foto, com Photoshop, e quiser fazer um desenho também, ok, pode fazer um desenho e mandar, tá ok? Não se esqueça de fazer e não deixe para fazer outro dia. Façam hoje mesmo, assim que você vê o vídeo, já faz e já posta para você para não ficar com atividades acumuladas, tá ok? Beijinhos para vocês e até a próxima. Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, como eu falei no vídeo passado, foi só uma introdução sobre o que é esse assunto, independência da América Espanhola. Nesse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes, onde a primeira parte a gente vai ver aqui o que estava realmente acontecendo em comum na América Espanhola. Depois nós vamos ver assim, exclusivamente o que aconteceu em cada um dos países, tá ok? Então, nesse aqui vai ser um apanhadão geral de todos, o que estava acontecendo de forma geral na América Espanhola. No próximo vídeo a gente vai ver o que aconteceu em cada país individualmente, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, como nós já vimos lá quando nós estudamos sobre a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte, ele invadiu a Península Ibérica com o objetivo de efetivar o bloqueio continental. E assim, ele impediria com que Portugal, enfim, Inglaterra, enfim, todos os países europeus mantivessem aí contato de relações comerciais com as suas colônias. Por conta desse bloqueio, a Espanha acabou ficando isolada das suas colônias na América. E para contornar esse bloqueio, a Espanha ela começou a liberar o comércio das colônias com os países envolvidos na Guerra Napoleônica. Com isso, as colônias elas ganharam uma certa autonomia para comercializar.
Nesta época, a Espanha ela não possuía navios suficientes para fiscalizar todo o território das colônias. Então, os colonos eles conseguiram comercializar com outros estados europeus, e contrariando aí as ordens da Espanha. Depois, com a notícia de que o rei havia caído e com a maior liberdade para comercializar, aumentou nos colonos o desejo de lutar pela sua independência. Então, com o aumento da circulação de mercadorias entre as colônias, aumentou também o lucro dos comerciantes, que em sua maioria eram os crioulos, e que transformavam aí as relações da colônia e impulsionou um desejo de uma busca por liberdade política e econômica dentro das colônias. O enriquecimento da elite crioula, ela não veio acompanhada também do poder na participação política. Eles obtiveram aí um retorno financeiro, mas as decisões políticas ainda eram tomadas pela metrópole. Os cargos mais importantes continuavam sendo ocupados pelos chapetones, em vez de... O que acontecia então? Ao invés das próprias pessoas que estavam nas colônias começarem a conquistar o direito de ter uma opinião pública e uma participação política, a metrópole, ela enviava pessoas para que elas tomassem essas decisões. Com isso, óbvio que gerou uma insatisfação da elite crioula e que começou a se organizar em juntas governamentivas para tentar ampliar aí a sua autonomia política. Como que era, então, organizada a sociedade dentro das colônias? A sociedade espanhola, da América Espanhola, era formada por diferentes grupos. A gente tem aí os grupos: os chapetones, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os escravos. Os escravos eram trazidos da África. Não, vou começar pelos chapetones. Vamos lá. Os chapetones, como eu falei no vídeo passado, né? Eles eram os espanhóis que viviam na América. Eles intermediavam aí o comércio entre a colônia e a metrópole, e eram eles que ocupavam os cargos administrativos mais importantes da colônia. Seria mais ou menos, se a gente colocar na nossa realidade aqui, era como se nós fôssemos aí ainda colônia de Portugal. E o nosso presidente, os nossos governadores e os nossos prefeitos são pessoas vindas de Portugal. Quem ocupava esses cargos eram pessoas que vinham de Portugal. Enquanto nós, que já estávamos aqui, nascidos aqui no Brasil, temos as pessoas influentes nascidas no Brasil, elas não ocupavam esses cargos importantes. Seria mais ou menos isso. Entenderam? Então, assim, esses cargos, os cargos mais importantes, eles eram ocupados por espanhóis que vinham da Espanha para cá. Eles não eram ocupados por pessoas, ainda que filhos de pessoas influentes, eles não ocupavam esses cargos. Os filhos desses espanhóis que nasceram no Brasil são os crioulos. Eles nasceram na América e eram proprietários rurais e comerciantes, alguns exploradores de minas que constituíam aí, junto com os chapetones, a elite colonial. Então, esses dois primeiros grupos são grupos da elite que viviam na América Espanhola. Logo depois, nós temos os mestiços, que são os filhos de mães indígenas e pais espanhóis. Esse grupo, ou escravos também, alguns. Esses espanhóis, esse grupo, ele cresceu consideravelmente. E o fato deles terem crescido em número de pessoas trouxe uma preocupação, principalmente para a coroa, porque a coroa ela temia aí uma revolta
vinda dessa classe, por serem mais numerosos. Os indígenas eram os indígenas, a maior parte da população, que eram os nativos que já habitavam a América Espanhola. Os espanhóis, eles garantiam uma parte dos seus lucros, obrigando os indígenas a trabalhar nas minas em troca de uma uma baixíssima remuneração. Ou seja, os índios trabalhavam, não eram escravos, trabalhavam, mas por uma remuneração muito baixa. E os escravos, eles eram trazidos da África, que trabalhavam aí como construtores, carregadores, prestavam serviços domésticos e trabalhavam principalmente nas canas de açúcar, porque nesse período o açúcar era o produto mais lucrativo dentro das colônias para ir, ser exportada para a Europa. As condições de vida das pessoas da classe mais baixa, dos pobres da América Espanhola, eram precárias. Grande parte da população trabalhava nas lavouras ou nas minas. A extrema pobreza levou a população a se manifestar. As manifestações, elas vinham principalmente ali dos mestiços e dos indígenas. Tinha também um caráter, as manifestações, elas tinham um caráter social e tentavam aí uma reviravolta na política, que foram, óbvio, reprimidas severamente pelas tropas espanholas. Em 1780, uma manifestação liderada pelo indígena José Gabriel Nogueira, conhecido como Tupac Amaru II, ele ficou bastante conhecido no Peru. Ele se descrevia como descendente do último soberano inca que enfrentou os espanhóis, por isso que ele é aí o Tupac Amaru II, porque o Tupac Amaru I foi o líder que mais deu trabalho. E lembra, a gente falou sobre isso na aula passada não, no 7º ano, a gente falou sobre essas invasões e falamos sobre o Tupac Amaru em sala de aula no 7º ano. E ele foi um dos indígenas que mais deu trabalho aí para os espanhóis. Então, liderados aí pelo Tupac Amaru II, os revolucionários começaram a atacar chefes políticos e saqueavam as oficinas que exploravam os indígenas. Alguns crioulos, eles se juntaram ao movimento. Porém, a maioria dos crioulos, grande maioria, ainda temia aí o rumo das manifestações e se juntaram à coroa espanhola. E depois de alguns conflitos, o movimento se desintegrou e o líder, o Tupac Amaru, ele foi executado. E foi executado justamente para que as pessoas não olhassem para ele como um líder a ser seguido. Então, ele foi executado por isso. À medida que a Espanha ela ia crescendo, à medida que a Espanha ela ia ia para um declínio, guerra em cima de guerra, o Napoleão veio, depois saiu de novo e depois voltou novamente a monarquia. À medida que essas alterações políticas na coroa espanhola ela ia acontecendo, dentro da América, a elite ela também ficava mexida, ela também tentava aí, se estabelecer. Por quê? Quando um rei cai, as colônias também tendem a cair, eles temiam isso. Então, aí além da coroa estar lidando com as guerras que tinha na Espanha, a elite que morava na América estava tendo que lidar com os levantes populares. E esses levantes, eles começaram a se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, porque as pessoas começavam a
se organizar melhor e querer também lutar por uma independência. Então, a única maneira que a elite viu de conter foi apoiando essas revoluções. Então, as elites elas passam a apoiar a independência como forma de proteger seus próprios interesses e privilégios. Apesar deles apoiarem a independência, a elite crioula ela buscava manter a mesma estrutura social. Ou seja, elas queriam ser independentes da coroa, mas queriam permanecer da mesma forma que elas já estavam, com a mesma estrutura que já estava formada. A partir de 1810, os levantes eles se intensificaram, principalmente na capital da Venezuela e no Chile, que hoje nos vice-reinos do Rio da Prata, e que hoje corresponde aí ao Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia, que foram aí os primeiros levantes que realmente se tornaram os primeiros estados independentes. Então, na próxima aula a gente vai ver então como que aconteceu a independência nesses países, na Venezuela, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, e também eu esqueci de colocar aqui, mas nós vamos ver também Cuba, e Cuba é uma ilha à parte que teve também, se organizou também aí para a sua independência. Nós vamos ver na próxima aula também, tá ok? Então, abraços para vocês e até a próxima aula.